Planetas são demônios. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Estamos retomando aí as nossas atividades neste mês de janeiro. Separamos para estar com a família, orando, buscando de Deus, ressignificando as ênfases do canal, nos afastando mais desse tipo de comentário político, porque é só entretenimento em rede social, não edifica, não gera prosperidade. O que faz prosperar é a palavra do Senhor, prosperar no nosso entendimento, no nosso temor ao Senhor. Então, nós vamos ficar nesse segmento mesmo de estudos da palavra, estudos inusitados da palavra, meditações que edificam, também denunciando as mensagens subliminares nos filmes, que o canal sempre teve essa vertente, nas animações, nos desenhos, ajudando a você a criar o seu filho e edificando a sua casa. E também o Mega, ministrações e explicações de Gênesis a Apocalipse. Então hoje nós já estamos retomando com essa afirmação tão séria, bombástica, não é? Planetas são demônios. Sim, planetas são figuras, planetas são personalidades demoníacas. E antes de você questionar, porque a gente tem a tendência do que a gente foi recebendo, né, de informação no colégio, deteriorando as verdades históricas para que a gente vire gado. Antes de você me criticar, antes de você se escandalizar, deixa eu compartilhar com você o conteúdo da palavra, porque só me é interessante qualquer vídeo aqui no canal se tiver embasado na palavra. Vou te dar aqui 2 textos apenas, um no Antigo e um no Novo Testamento, para que o vídeo não fique extenso e cansativo, certo? Então, 2 Reis, capítulo 23, versos 4 e 5, vale a pena você meditar em casa aí. O capítulo todo é um período de avivamento, onde o povo de Deus está renovando a aliança com o Senhor. Então, aliança em hebraico é Brit, Brit Hadashah, nova aliança, né? Então, Brit Milá era o momento de fazer a circuncisão, o corte do prepúcio do menino judeu ao 8º dia. Então, Brit significa corte, aliança está ligada a corte, né? Então eles estavam cortando os deuses, os demônios nos quais os judeus tinham se afastado do Senhor e estavam adorando. E quando o rei Josias resolveu fazer esse renovo, ele chamou o sacerdote Ilquias para se incumbir de dar cabo, de fazer uma limpeza ali naquela cultura de adoração judaica. E o líder foi o sumo sacerdote Ilquias. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor, 2 Reis 23, 4 e 5. Preste muita atenção, porque é a única referência bíblica que fala da palavra planeta. Diz assim: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Verso 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem, ou seja, para adorarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos demais planetas e a todo o exército do céu. Então aqui a primeira referência bíblica no Antigo Testamento, um comando que o rei deu ao sacerdote, sumo sacerdote Ilquias, para fazer uma limpa, para queimar tudo que se referenciava a o Baal da lua, Baal do sol, e aos planetas e a todo o exército dos céus, né? E para destituir esses falsos sacerdotes, esses feiticeiros, não é? Então, os planetas aqui estão ligados diretamente a Baal, uma entidade, não é, demoníaca, que ocorre muito no Antigo Testamento. Baal significa Senhor, uma das divindades mais conhecidas entre os sumérios, com outro nome, e entre os judeus. Então, e a todos os pagãos que viviam ali naquela região, naquela época. Então tinha Baal do sol, Baal da lua, demônios encalacrados. É assim que eu creio, mediante a palavra,
desde 2021, né? Eu comprei uma Bíblia, eu tenho esse costume de uma vez por ano comprar uma Bíblia diferente. Eu comprei uma Bíblia que mudou minha vida, a Bíblia textual. E quando você vai estudar o livro de Gênesis, na hora de citar na criação, quando Deus criou o sol, a lua e as estrelas, não fala sol e lua, fala maldições, na tradução melhor. Porque quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés, nascido no Egito, com a literatura, educado na literatura egípcia, e os egípcios não citam o nome dos seus inimigos. Como Moisés foi criado para adorar o sol, mas ele se voltou para o Senhor e se converteu, ele não citava o sol na sua escrita original, mas ele chamava de maldições, que eram os deuses que eram adorados no Egito, principalmente o sol e a lua, e os exércitos dos céus que trazem os planetas. Então, se você tiver uma Bíblia só na sua casa, com esses dois textos que eu lhe mostro, já dá para você fazer assim, ó, eu acho que realmente, no mínimo, eu tenho que suspeitar quem são os planetas. Será que os planetas são essas bolas coloridas no sistema solar, como nós aprendemos nas nossas aulas de ciência na escola? De jeito nenhum. Quando você vai pesquisar as origens dessa criação desse sistema solar para nos distrair, você vai ver que remonta 300, 400 anos atrás, um período muito escuro da humanidade, onde a nova ordem mundial se empoderou, junto com a maçonaria e o ocultismo, para assim fazer essa cortina de fumaça e a gente, sem querer e muitos sem saber, começarem a adorar aos planetas. Aí envolve horóscopo, eu vou ter que fazer alguns outros vídeos se vocês acharem que é interessante. Outras pesquisas, uma pesquisa mais profunda, que eu estou desenvolvendo a teoria da criação e do confinamento. Quando Deus criou a terra, eu creio pela palavra de Deus, que não apenas ele criou e colocou diante de Adão, mas ele confinou demônios em várias hierarquias, confinou o demônio embaixo do oceano. O oceano, na minha maneira de ver na palavra, é um grande ferrolho, né? Confinou alguns outros demônios dentro de planetas. Planetas são como gaiolas, por isso que eles são personalizados, né? E eu vou ler o nome de alguns deles e você vai perceber. Então, no Novo Testamento, tem um texto que é muito chocante. É no capítulo 14 do livro de Atos, Novo Testamento, uma passagem sobre o apóstolo Paulo, que é o maior escritor do Novo Testamento, é quem mais escreveu livros, um homem assim que é, depois de Jesus, o maior missionário. Olha o que acontece aqui, num episódio, numa passagem do apóstolo Paulo. Aqui eu vou ler só a partir do verso 12, do capítulo 14 de Atos, né? Eles chegam numa cidade chamada Listra, e o apóstolo Paulo opera uma cura de um homem que era aleijado de nascença. Quando ele cura, as pessoas entram em polvorosa por causa daquele poder, e eles querem adorar Paulo e a Barnabé. Então, o texto diz assim no verso 2, no verso 11, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Ou seja, estavam no alto, baixaram até nós. E o verso 12, a Barnabé chamavam Júpiter, nome de um planeta, do maior planeta, e a Paulo, Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra, que Paulo quem pregava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões, queria fazer sacrifício diante de Paulo e Barnabé. Verso 13, verso 14, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, não façais isto, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que texto tremendo, meus queridos. Olha, rapidamente explicando, porque envolve a questão de planetas aqui. O apóstolo Paulo e Barnabé chegam em Listra, não é? E ali aquele povo adorava aos planetas, não é? Já era cultura antiga adorando aos planetas, desde os sumérios, que descobriram logo 5 planetas e deram nomes a eles.
Depois esses planetas receberam outros nomes greco-romanos, que eu vou lhe falar aqui para elucidar, fechando o vídeo. Então, o que é que acontece? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ao operar aquela cura, o sacerdote de Júpiter vem adorar e dizer: os deuses desceram até nós, os planetas desceram até nós, e aqui nós temos Mercúrio e Júpiter estão conosco. Chamou Paulo de Mercúrio porque Paulo era o pregador, e um outro nome para Mercúrio é Hermes, é o que levava a mensagem entre os deuses, que na verdade são demônios do panteão greco-romano, não é? Então, aí você sabe por que uma cantora recebe o nome, se batiza com o nome de Daniela Mercury, Fred Mercury, né? Mercúrio, o demônio veloz, o demônio mensageiro, o demônio da empatia, o demônio da comunicação. Então, quando eles viram Paulo pregar a palavra, eles atribuíram Paulo a esse nome Mercúrio. E como possivelmente Barnabé era muito grande, muito alto, mais alto que Paulo, e Paulo era baixinho, eles atribuíram a Barnabé o nome de Júpiter, que é o mesmo Zeus greco-romano, que é o maior planeta do sistema solar. Planeta, né? Então, quando o apóstolo Paulo e Barnabé viram aquela adoração e que eles estavam sendo chamados de Mercúrio e Júpiter, eles se revoltaram e eles fizeram um ato antigo dos judeus, rasgaram as suas vestes. Isto aqui é Novo Testamento, queridos. Nós não estamos falando do tempo passado, é a Brit Hadashah, é o tempo da nova aliança. E o apóstolo Paulo se revoltou e fez um gesto que era como um só-reis e sacerdote do passado, quando estavam num momento de muita pressão, de muita tristeza, de muita decepção, eles rasgavam as suas vestes. O apóstolo Paulo fez esse ato profético, dizendo: não tem nada a ver isso que vocês falaram aí, eu não sou Mercúrio, eu sou simplesmente um servo de Deus pregando o evangelho, e operei essa cura aqui no poder do nome de Jesus. Então, foi difícil, depois o apóstolo Paulo vai ser apedrejado, foi uma confusão, porque eles queriam adorar a Paulo e a Barnabé, dando o nome deles de planetas. Como Paulo e Barnabé sabiam que planetas são demônios, eles rasgaram as suas vestes, eles não aceitaram. Só com esses dois textos aqui, né, sem ir muito profundo nesse tema, que planetas são demônios, eu já te dou respaldo para você começar a suspeitar, dizer: eu acho que me contaram a história errada. Só para introduzir e agora para concluir de fato o vídeo, eu quero ler os nomes paralelos dos planetas que são demônios. Então, Mercúrio recebeu o nome de Hermes, como eu já falei aqui, né? Então, por exemplo, o super-herói The Flash é inspirado em Mercúrio pela sua velocidade. Ele é vermelho como o planeta Mercúrio. Vênus é Afrodite. Sempre aparece Vênus como uma mulher, uma demônia, não é? Afrodite é a deusa do amor, a deusa do sexo, da fertilidade. Marte é Áries, não é? Ele também é vermelho e ele é chamado de planeta fogo, estrela de fogo, é o deus da guerra. Júpiter é Zeus, é o maior de todos, representa Zeus, o líder de todos os deuses que são demônios, né? Saturno é Cronos, é o que gira mais lentamente, por isso ele está ligado a Cronos, aí vem cronologia, aí cronológico, aí nossos relógios, toda essa influência. E lembrando que antigamente os romanos adoravam na festa da Saturnália. Essa palavra Saturno é uma palavra também para Satã, Satanás. Titã também é uma palavra correlata. Netuno, que é Poseidon, o demônio dos mares, você já ouviu essa palavra também, principalmente no filme Fúria de Titãs. Urano também recebe o mesmo nome. Terra eles chamam de Gaia, mas Terra é um planeta diferente, que não recebe nomes paralelos. Apenas eles chamam de Gaia, mas não faz parte dessa história toda, dessa família de demônios. E Plutão é Hades, o deus da escuridão, o demônio da escuridão, que é representado pelas portas do inferno. Jesus diz para nós, nos ensina, né, que através da revelação ele ia edificar a igreja dele e as portas do inferno não prevaleceriam, né? As portas onde está Hades, esse demônio representado por Plutão. Que você e eu possamos discernir no mundo espiritual e recontar a história, não à luz dos homens e do que ensina
nas histórias falsas nas bibliotecas, mas à luz da palavra de Deus. Vamos aprender que planetas são demônios e a nossa adoração só deve ser dada a Yeshua HaMashiach. Shalom.